Capítulo 33. Mais uma vez, Elizabeth, ao perambular pelo parque, se encontrou inesperadamente com Mr. Darcy. Sentiu toda a perversidade do infortúnio que o trazia onde ninguém mais era levado e, para evitar que ocorresse outra vez, tomou cuidado de informá-lo primeiramente que aquele era o lugar preferido dela. Como pudesse ocorrer uma segunda vez, portanto, era muito estranho. Ainda assim, aconteceu, como uma terceira vez. Parecia uma má índole proposital ou uma penitência voluntária, pois nestas ocasiões não eram simplesmente poucas perguntas formais e uma constrangedora pausa, e, então, se afastar. Mas ele realmente pensava ser necessário dar a volta e caminhar com ela. Ele nunca falava muito, nem ela se dava ao trabalho de falar ou ouvir muito, mas lhe surpreendeu que, no decorrer do terceiro encontro, ele fizesse algumas perguntas estranhas e desconexas sobre seu prazer de estar em Rushford, sua paixão por caminhadas solitárias e sua opinião sobre a felicidade do Sr. e da Sra. Collins, e que, ao falar de Rosings e do fato de ela não compreender a casa por completo, ele parecia esperar que sempre que ela voltasse a Kent, outra vez, ela ficasse lá também. Era o que suas palavras pareciam implicar. Poderia ele ter o coronel Fitzwilliam em seus pensamentos? Ela supunha, se ele quisesse dizer algo, que ele aludia ao que poderia surgir naquele quadrante. Ela se aliviava um pouco e estava muito satisfeita por se encontrar no portão, nos morões opostos do presbitério. Um dia, enquanto caminhava, estava entretida em ler atentamente a última carta de Jenny, e se demorando em algumas passagens, evidenciando que Jenny não escrevera de bom humor, quando, ao invés de se surpreender com Miss Darcy, ela percebeu, ao subir o olhar, que o coronel Fitzwilliam seguia em sua direção. Guardando a carta imediatamente e forçando um sorriso, ela disse: "Eu não soube antes que você sempre caminhava nesta direção." "Estive dando uma volta pela propriedade," ele replicou, "como faço geralmente a cada ano, e pretendo encerrá-lo com a visita ao presbitério. Você está indo mais adiante?" "Não, devo voltar em um instante." E, destarte, ela se voltou e eles caminharam rumo ao presbitério juntos. "Você de fato deixa Kent no sábado?" perguntou ela. "Sim, se Darcy não adiar novamente, mas estou à disposição dele. Ele organiza o negócio, tal como lhe apraz. E se não for capaz de se agradar com os arranjos, ele tem ao menos prazer no grande poder de escolha. Não sei de alguém que parece mais apreciar o poder de fazer o que quiser do que Miss Darcy." "Ele gosta de agir do seu próprio jeito muito bem," replicou o coronel Fitzwilliam. "Mas todos nós somos assim. Ele apenas tem melhores meios de fazer do que muitos outros, porque é rico, e muitos outros são pobres. Falo francamente, um filho mais novo, você sabe, deve se sujeitar à autorrecusa e à dependência. Em minha opinião, o filho mais novo de um conde pode saber muito pouco de ambos. Agora, seriamente, o que você já soube de autorrecusa e dependência? Quando você foi impedido pela falta de dinheiro de ir aonde queria ou buscar algo pela qual tinha uma queda." Essas são questões domésticas. E talvez eu não possa dizer que vivi muitas dificuldades desta natureza, mas em questões de maior peso, posso sofrer da falta de dinheiro. Os filhos mais novos não podem se casar onde quiserem, a não ser que gostem de mulheres ricas, o que acho que muitas vezes o fazem.
Nossos hábitos com os gastos nos tornam muito dependentes, e não há muitos em minha posição que possam se casar sem alguma atenção ao dinheiro. Isto, pensou Elizabeth, se refere a mim? E ela corou com a ideia, mas se recuperando disse num tom animado: E, por favor, qual é o preço habitual de um filho mais novo de um conde? A menos que o irmão mais velho esteja muito doente, suponho que não deva pedir mais do que 50.000 libras. Ele respondeu do mesmo modo e o assunto morreu, para interromper um silêncio que poderia fazê-lo imaginar que ficou afetada com o que se passou. Ela disse logo depois: Imagino que seu primo lhe trouxe com ele principalmente com o objetivo de ter alguém à disposição. Pergunto-me o porquê dele não se casar, para assegurar uma conveniência duradoura deste tipo. Mas talvez a irmã dele faça isso no momento e, como ela está sob seu único cuidado, ele possa fazer com ela o que desejar. Não, disse o coronel Fitzwilliam. Esta é uma vantagem que ele deve dividir comigo. Juntei-me a ele na tutela de Miss Darcy. De verdade? E, por favor, que tipo de guardiões vocês são? Seu encargo lhe dá muito trabalho? Jovens da idade dela são às vezes um pouco difíceis de se cuidar, e se ela tiver o verdadeiro espírito Darcy, poderá gostar de agir do jeito dela. Enquanto falava, ela observou que ele a olhava com sinceridade, e a maneira como ele imediatamente perguntou o porquê dela supor que Miss Darcy era propensa a causar-lhes alguma intranquilidade, a convenceu de que, de alguma maneira, ela chegara perto da verdade. Ela replicou diretamente: Não precisa ficar assustado, nunca ouvi nenhum mal dela, e ouso dizer que ela é uma das criaturas mais tratáveis no mundo. Ela é uma grande favorita entre algumas damas de meu conhecimento. Miss Huston e Miss Bingley, creio ter ouvido que você as conhece. Conheço-as um pouco. O irmão delas é um homem agradável e cavalheiresco. Ele é um grande amigo de Darcy. Oh, sim, disse Elizabeth, secamente. Miss Darcy é excepcionalmente bondoso com Miss Bingley e cuida dele de um modo bastante prodigioso. Cuida dele, sim, realmente acredito que Darcy cuide dele nos assuntos onde ele requer mais cuidado. De algo que ele me contou em nossa jornada até aqui. Tenho motivos para pensar que Bingley, de fato, deve muito a ele, mas devo pedir seu perdão, pois não tenho o direito de supor que Bingley é a pessoa a quem se refira. Tudo era apenas conjectura. O que quer dizer? É uma circunstância que Darcy não deseja que seja de conhecimento geral, pois se chegasse à família da dama, seria algo desagradável. Você pode confiar que não mencionarei. E lembre-se de que não tenho muito motivo para supor que seja Bingley. O que ele me contou é simplesmente isso, que ele se felicitou por ter salvado recentemente um amigo das inconveniências de um casamento muito imprudente, mas sem mencionar nomes ou quaisquer outros detalhes, e apenas suspeito que seja Bingley, por crer que ele é o tipo de jovem que cai em dificuldade dessa sorte, e por saber que estiveram juntos durante todo o último verão. Miss Darcy deu motivos para esta interferência? Compreendo que havia algumas objeções muito fortes contra a dama, e que artifício ele utilizou para separá-los. Ele não falou de suas próprias manobras, disse Fitzwilliam, sorrindo. Ele apenas me disse o que acabei de lhe contar. Elizabeth não respondeu e seguiu caminhando, o coração entumecendo de indignação. Após observá-la um pouco, Fitzwilliam perguntou por que estava tão pensativa. Estou pensando no que me contou, disse ela. A conduta de seu primo não combina com os meus sentimentos. Porque deveria ser ele o juiz. Está disposto a chamar a interferência dele de intrometimento? Não vejo qual o direito de Miss Darcy tinha
para decidir sobre a propriedade das inclinações de seu amigo, ou porque unicamente com o seu julgamento deveria determinar e dirigir o modo como seu amigo deveria ser feliz. Mas ela continuou, se recompondo: como não sabemos de nenhum dos detalhes, não é justo condená-lo. Não se deve supor que houvesse muita afeição no caso. Não seria difícil de se supor isto, disse Fitzwilliam, mas é uma triste diminuição da honra do triunfo de meu primo. Isso foi dito em tom de zombaria, mas pareceu a ela um quadro muito justo de Miss Darcy. Ela não poderia confiar em si mesma, dando uma resposta e, portanto, mudando abruptamente de assunto, falaram sobre diferentes temas até que chegaram ao presbitério. Lá, fechada em seu próprio quarto, assim que o visitante lhes deixou, podia pensar sem interrupção sobre tudo o que ouviu. Não se podia supor que fosse a respeito de outras pessoas, além daquelas com quem estava vinculada. Não poderiam existir no mundo dois homens sobre os quais Mr. Darcy teria tamanha e ilimitada influência, que estivesse preocupado com as medidas tomadas para separar Bingley e Jane. Ela nunca duvidou, mas sempre atribuíra a Miss Bingley o principal desígnio e seus arranjos. Se a própria vaidade dele, porém, não enganasse, ele era a causa. Seu orgulho e seu capricho eram as causas de tudo que Jane sofrera e ainda continuaria a sofrer. Ele arruinara, por um momento, cada esperança de felicidade do coração mais afetuoso e generoso no mundo. E ninguém poderia dizer quão duradouro seria o mal que ele poderia ter infligido. Havia algumas fortes objeções contra a dama, foram as palavras do coronel Fitzwilliam. E aquelas fortes objeções, provavelmente, eram ela ter um tio que era advogado no interior e outro que era comerciante em Londres. Para a própria Jane, ela exclamou: não deveria haver possibilidade de objeção, tão encantadora e bondosa como ela é. Sua excelente compreensão, sua mente qualificada e seus modos cativantes. Nem poderia ser alguma coisa levantada contra meu pai, quem, embora com algumas peculiaridades, tem habilidades que o próprio Miss Darcy não precisaria desdenhar, e um respeito que ele provavelmente nunca alcançará. Quando pensou em sua mãe, sua confiança cedeu um pouco, mas não concederia que quaisquer objeções tivessem peso material, com Miss Darcy, cujo orgulho ela estava convencida, receberia uma ferida mais profunda pela falta de importância nas relações de seu amigo, do que pela falta de senso deles. E ela estava bem decidida, por fim, de que ele fora parcialmente levado por esse pior tipo de orgulho e, em parte, pelo desejo de reter Miss Bingley para a irmã dele. A agitação e as lágrimas que o assunto ocasionaram-lhe trouxeram dor de cabeça, e a dor se tornou mais intensa com o anoitecer, que, junto com a falta de vontade de ver Miss Darcy, a fez-se decidir por não comparecer com seus primos a Rosings, onde provavelmente se comprometeram a beber chá. Miss Collins, vendo que ela realmente estava indisposta, não a pressionou a ir e, tanto quanto possível, impediu seu marido de pressioná-la. Mas Miss Collins não pôde ocultar sua apreensão de deixar Lady Catherine insatisfeita por ela permanecer em casa. Este foi o fim do capítulo 33. Deixe seu like, seu comentário e se inscreva se você ainda não foi inscrito, caso esta seja a sua vontade, o seu desejo. No próximo capítulo estaremos trazendo aqui o capítulo 34, de Orgulho e Preconceito. Um abraço, saudações, até o próximo vídeo.